Eu não tenho dúvida que num primeiro momento vai ser, viu, vai sair uma geladeira das costas de todo mundo que trabalha no Flamengo, que é um termo que se usa no futebol, né? Carregar a geladeira nas costas é pesado. Então eu acho que o time do Flamengo joga com uma geladeira, estava jogando com uma geladeira nas costas. Correr com geladeira nas costas, chutar com geladeira nas costas, pular, é muito pesado. A saída do Tite alivia, deixa o ambiente mais leve. Segundo, o Felipe Luiz vai recuperar o Gabriel para quarta-feira. É quarto jogo? É quarta-feira. Para quarta-feira, eu tenho pouquíssimas dúvidas se o centroavante não vai ser o Gabriel, com o Felipe Luiz. Felipe Luiz foi simbólico, aquele abraço, primeiro abraço no Gabriel? Não, o Felipe Luiz jogou com o Gabriel. O Felipe Luiz estava dentro do campo e viu o Gabriel decidir jogos e jogos e jogos. Então ele quer isso para ele. Coisa que o Tite não teve tato para recuperar esse jogador que é importante. Não sei se ele está em forma, não sei se ele está com a mesma gana, mas motivação mudou. Eu tenho certeza que a motivação do Gabriel mudou 7h30 da manhã, quando ele soube que o Tite saiu e entrou o Felipe Luiz. Então o time vai estar mais leve, vai estar mais a fim de jogar, vai estar com um ambiente mais feliz, vai estar com um cara ali que jogou com eles até há pouco tempo. Essa é a parte positiva. A parte negativa, a parte difícil não é negativa. Essa é a parte fácil, a parte difícil. É o Felipe Luiz conseguir separar a relação que ele teve com os jogadores até o ano passado e agora ele tem que comandar. Ele tem que tirar do time, escalar outro, falar que tá mal, reclamar quando não fizer aquilo que ele quer, porque está muito próximo. Ele saiu faz pouco tempo e ele não tinha nem expectativa de treinar o Flamengo. Foi de uma hora para outra. Então a relação dele com os jogadores do Flamengo é de jogador ainda. É de jogador. Ele ainda tem relação com os jogadores do Flamengo como jogador, porque ele parou há pouco tempo. Então as brincadeiras, as falas, as provocações, qualquer coisa que eles contam ali é de jogador. Hoje já não pode, o Felipe Luiz já não pode admitir algumas falas, algumas brincadeiras, porque hoje ele comanda. Ele não pode dar total liberdade de relação para os jogadores. Ele tem que, aos poucos, colocando um limite. Essa é a parte mais difícil, né? Para quem para de jogar e assume um time que os caras jogaram com ele até outro dia. Vai ter que começar por um limite. Mas a permanência dele depende muito mesmo. Eu acho que mais que resultado, Renato, mais que resultado, é todo mundo ver o time mais leve e começar a jogar bem. Jogar um futebol mais próximo daquilo que o flamenguista sempre gostou. Que eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que a presença do Felipe Luiz vai fazer com que o jogo do Flamengo fique mais leve, mais agradável e mais gostoso de se ver. Isso diretamente. Então, se isso acontecer com mais firmeza, com mais consistência até o final do ano, eu acho que ele começa o ano que vem. Começa o ano que vem. Porque assim, cara, o Tite deixou o Flamengo como? Fora da Libertadores, praticamente fora da luta pelo título do Brasileiro, com uma semifinal de Copa do Brasil, que no momento o Corinthians está numa fase melhor, né? Mas tudo isso jogando muito mal. Um futebol que não é agradável de ver. E isso não faz parte da história do Flamengo. O Flamengo pode perder, pode ser eliminado, pode até às vezes tomar uma goleada de 4 gols de alguém, mas o futebol do Flamengo, a história do futebol do Flamengo é um futebol leve, alegre e agradável de se ver. Com o Tite, zero. Isso aí não teve nenhum momento. Ô, Casão, você em algum momento, só uma coisinha, Marília, por curiosidade mesmo, eu acho que se tiver acontecido, enriqueceria a conversa. Você chegou a pegar algum técnico que tinha acabado de ser jogador com vocês e assumiu o time? Não, claro. Em 83, quando saiu o seu Mário Travalini, o Corinthians, na época da democracia corintiana, estava sem treinador, não tinha decidido nada ainda, e a gente estava no vestiário, lá na parte do Corinthians, ali onde fica, a Marília sabe, o integrado, o antigo integrado, onde tinha a sala do treinador e tal, estava eu, Magrão, Vladimir, Dr. Léo Vilarinho, Adilson Monteiro Alves, conversando, cara, e agora? Que treinador que nós vamos ter, né? Quais são as opções no mercado aí? O que tem de treinador que pode se adaptar a gente? Aí nessa, o Zé Maria passou, saindo. Tchau, tchau, pessoal, até amanhã.
O Zé passou, nós olhamos e falamos assim, pô, é o Zé Maria. Pô, o Zé tá aqui com a gente, tricampeão do mundo, é jogador ainda, conhece a filosofia da democracia corintiana, é o maior ídolo da história do Corinthians naquele momento, pelo menos da raça, é até hoje. Chamamos o Zé e falamos, Zé, é o seguinte, nós pensamos aqui que você pode virar treinador. Ele falou, vou pensar, converso amanhã. E no outro dia, fizemos uma reunião com todo mundo, colocamos essa proposta. O Zé falou assim, ó, eu sou jogador ainda, mas eu posso fazer isso. Aí teve uma votação e foi unânime. Todos os jogadores falaram, não, queremos o Zé Maria como treinador. Então nós tivemos esse contato com o Zé como treinador. Não deu certo, não por culpa do Zé, porque o time estava jogando mal e era um ano pesado. O brasileiro foi um ano pesado para todo mundo e o time não conseguiu nem chegar à semifinal. Foi eliminado pelo Flamengo, inclusive. Perdeu de 5-1 no Maracanã e ganhou de 4-1 no Morumbi e foi eliminado por um gol de diferença do Flamengo. Mas e o Zé não ficou. Mas tive essa experiência, assim. Olha só, legal. O Hélio, pegando o ganchinho do que o Casão estava falando antes, então na quarta-feira vai estar tudo melhor, a gente pode então chegar à conclusão que tudo era culpa do Tite? Eu sei que a pergunta ela reduz tudo, mas se a gente vir em campo um time jogando leve, um time jogando bem, fica parecendo que é só o técnico. Eu estou te fazendo essa provocação porque a era Landim vai chegar a ser o 11º técnico. Nenhum técnico, menos o Jorge Jesus, e o Jorge Jesus por, sei lá, dias também, passou de 365 dias no comando do Flamengo. Não serviu ninguém. Não serviu nem as escolhas óbvias, né, como foi, por exemplo, sei lá, o caso do Dorival, ou o caso do Tite, que vinha da seleção brasileira, nem as estapafúrdias, tipo Domenech, Paulo Souza, Vitor Pereira. Nada deu certo. E o elenco é muito do elenco mesmo, né? Tem uma base, um núcleo duro ali. Então, se a saída do Flamengo mostrar que ele era o único problema, o que a gente tem a dizer sobre os jogadores nessa? Boa noite a todos. Oi, Marília, Renato, Casagrande, galera do chat aí. Bom, Marília, eu acho o seguinte, eu acho que essa mudança de técnico dá sempre aquela sensação de vassoura nova, né? Independente da qualidade do novo técnico, tem sempre aquela coisa, os jogadores correm mais, os jogadores querem mostrar que o técnico era o problema, enfim, isso pode ter um efeito imediato, né? Independente, porque a gente fala aqui mais da energia que o novo técnico está trazendo do que propriamente um novo estilo de jogar, né? E, enfim, os jogadores... Mesmo que o Felipe Luiz tenha uma ideia revolucionária, ele dificilmente vai conseguir implantar ela de hoje até quarta-feira. Agora, a questão aí do ex-jogador muito próximo do elenco e que vem para comandar, me coloca uma outra dúvida, que, baseado na experiência que nós tivemos no ano passado com o Lúcio Flávio, essa coisa de você... É uma pergunta que vai para o Renato e o Casão que já teve essa experiência em campo. Essa coisa de você trazer um jogador muito próximo, um ex-jogador muito próximo do elenco atual e tal, não rola um compadrismo ali, um companheirismo tal, de maneira que, beleza, maravilha, nos amamos todos, mas fica difícil de você criticar, de você colocar, você se impor quando haja uma discordância, enfim, esse ambiente muito, muito amistoso nos bastidores não impede cobrança? Essa aqui é a minha dúvida nesse tipo de decisão. Depende, Hélio. O Andrade, por exemplo, que não era um exemplo de rigidez como treinador, nada, ele conseguiu levar todo mundo na lábia. Durou só aquela reta final do Campeonato Brasileiro. A partir de 2010 a coisa desandou. Mas ele conseguiu levar na lábia. O Carpegiani conseguiu levar por quase 3 anos. Isso depende muito.
O Flamengo tinha um treinador que, para muitos, é um dos melhores treinadores da história do Flamengo. Eu estou entre esses que colocam no top 5, vai. Era o Carlinhos Violino, que fazia meio campo com o Nelsinho. Tá? O Carlinhos, ele dirigiu o Flamengo várias vezes. Geralmente, quando o Flamengo demitia algum técnico, dizia assim, vai lá no La Mama e traz o Carlinhos. La Mama era um restaurante italiano que ficava do outro lado da praça que fica em frente ao Flamengo. Carlinhos estava lá tomando o chopinho dele, vinha, pegava o Flamengo, levava o Flamengo a um título. Levou 2 brasileiros assim. Mas no ano seguinte, justamente por causa dessa camaradagem, por causa dele ter sido treinador de quase todos os garotos que passaram pelas divisões de base, então, quando estavam no profissional, tinham um carinho muito grande pelo Carlinhos da época da base, mas aí começava justamente o compadrio, tá? E o Carlinhos caía. Mas essa mágica do Carlinhos, por exemplo, funcionou em pelo menos 3 ocasiões. Era sempre assim, ó, demitiu, vai lá e chama o Carlinhos. O Carlinhos chegava e ganhava. Mas no ano seguinte, a proximidade acabava cobrando o seu preço. No Lúcio Flávio, acho que foi mais ou menos isso aí. O Lúcio Flávio ficou muito colega, muito amigo e não funcionou. Tá mudo, Casão? Não sou tá eu. Mudo. É lá. Não, acho que deu só deu uma piscada só, Casão. Pode seguir. Vai lá, então. Vai lá. Então, a questão do Lúcio Flávio ela é diferente da do Felipe Luiz e é diferente da minha do Zé Maria. O Lúcio Flávio não jogou com aqueles caras do Botafogo. O Lúcio Flávio, ano passado, ele era auxiliar técnico, então ele fazia mais parte da comissão técnica e da diretoria do que proximidade íntima com os jogadores. Né? Porque ele não tinha parado de jogar e tinha jogado com aquele time. Ele tinha jogado com outros caras do Botafogo no passado. Claro que talvez ele fosse um confidente dos jogadores, porque os jogadores falavam com ele e tal. Mas eu acho que o caso do Felipe Luiz e o caso do Zé Maria lá atrás é diferente. É cara que o Zé Maria estava jogando ainda. Ele virou treinador-jogador. Ele ficava no banco e treinava. O caso do Felipe Luiz, ele parou de jogar e jogou com todos esses caras, jogou 90% desses caras. Então ele esteve no vestiário, concentrado, perdeu, ganhou, sabe? Com os caras no campo. A situação do Felipe Luiz ela é muito mais complicada para se desligar ou começar a colocar limite na relação. É muito mais complicada. O que o Hélio falou, que eu tinha falado antes, o que você está falando, é difícil, cara. Não é uma coisa simples para o cara parar de jogar e de repente assumir o time com todos os caras com quem ele está. Por exemplo, ele conhece o que os caras falam nos grupinhos. Ele já fez parte de grupinho. Eu acho que ele já se sentiu desconfortável com algum treinador nesses anos todos do Flamengo. Ele já deve ter ter feito parte de um grupo ali. Pô, o cara tá errando, o cara, tá mal, não tá legal, escala mal. Pô, jogador de futebol faz isso. Você fica ali no grupo e fala, porra, tá mal. Quando tá bem, os caras falam, porra, tá legal, né, cara? O cara é bom mesmo, vamos correr atrás. Mas quando tá mal, fazem grupinhos. E o Felipe Luiz já fez parte de grupinhos. Então ele vai treinar um time que, se a coisa não correr como ele acha, como ele espera que corra, os jogadores também, e todo mundo, até eu espero que corra tudo bem. Se não correr, ele vai falar assim, pô, será que os caras estão... O que os caras estão falando de mim quando eu não tô perto? Porque ele acabou de jogar agora. Isso daí é uma pulga atrás da orelha que, cara, vou te falar uma coisa, deve ser complicado pra cacete. Você treinar um time que você jogou com todo mundo, aí o time não joga bem e você já se comportou de um jeito que você começa a desconfiar quem é quem ali dentro do grupo. Então é uma coisa que tem que ser trabalhada muito bem, caso a intenção seja o Felipe Luiz continuar. É uma situação ambígua, né? A situação do Felipe Luiz, ela é ambígua. Ele parou de jogar agora e vai treinar os mesmos caras. É super complicado isso. Pro lado bom e pro ruim. Tem o lado fácil, mas tem o lado que você sabe como se comporta o jogador, porque você já se comportou até com esses caras mesmos o ano passado, por exemplo, que também as coisas não davam muito certo, né? O ano passado não deu nada certo. E ele fazia parte do time. E quantos caras dali que ele vai treinar, que ele sentou numa hora ali e falou, porra, cara não escala direito, o treino tá mal, pô, o time não consegue desenvolver, caramba, meu. Será que, cacete, a diretoria não tá vendo isso? Cara, isso aí leva tempo para você se desligar. Não é complicado?
Verdade, A verdade. gente Uma teve um coisa caso. certa, o Gabigol certamente vai ter uma chance. Certamente vai ter uma Sim, chance eu boa. acho que vai ser titular, viu? Eu acho que o Gabigol é uma questão que pode ser o caminho da felicidade ou também o caminho disso que vocês acabaram de falar, dessa dificuldade de sair de dentro do vestiário. O Felipe Luiz saiu do vestiário como jogador, declarando o seu amor e a parceria que ele teve com o Gabigol. Não tivesse sido um ano tão marcado pelas divergências entre o Tite e o Gabigol, tirando todo o resto, no primeiro jogo, ele alçar o Gabigol a titular como 9, coisa que o Tite não fez, é uma clara resposta também ao que vinha acontecendo. A gente teve o Dunga na seleção brasileira, né? Tinha o total de experiência zero, não é o caso do Felipe Luiz, e foi técnico da seleção brasileira, porém, né, não com todo o sucesso que se esperava. Acho que a simpatia que o Felipe Luiz começa é um bom capital para que ele tenha sucesso. Não sei se depois da eleição do final do ano. Imagino que os candidatos agora começam a fazer ligações. Ou você voltaria, ou você gostaria, ou você o ano que vem, não sei o quê. Acho até que a mudança de técnico pode ser capital político, não, Renato, né? Dos candidatos. Se até agora Certo. ninguém falava sobre qual é o técnico dos sonhos, por causa de uma situação constrangedora, já que o Flamengo tinha um técnico, o fato do Landim anunciar ele como interino até o final do ano dá aos candidatos essa possibilidade. Se eu ganhar, vou trazer Jesus. Se eu ganhar, eu vou trazer o Guardiola. Dá para fazer isso agora. Já havia mais ou menos um consenso entre os candidatos que ninguém ia ficar com o Tite. Isso aí, nos vários podcasts que os principais candidatos, né, leia-se BAP, Landim e Valim, vão, né? O Landim, claro que não, porque o Landim era o mas o BAP e o Valim já disseram com todas as letras, e o Maurício Gomes de Matos, também, que é o terceiro player, já disse que o Tite não seria o candidato. Falava-se em técnico estrangeiro, e tinha gente que falava que ia conversar com o Jorge Jesus. Acho que agora, Marília, isso aí vai depender muito dessa reta final do Campeonato Brasileiro e da própria Copa do Brasil. Se o Felipe Luiz, por exemplo, ganhar a Copa do Brasil, eu acho que talvez o próximo presidente resolva continuar, resolva mantê-lo. Porque o Felipe Luiz sempre foi visto por todo mundo, na Gávea e no Ninho do Urubu, como potencialmente um grande treinador. Não, esse cara vai ser um grande treinador, esse cara é um técnico dentro de campo. Tem uma famosa entrevista do Eduardo Barroca, que diz, o treinador que foi do Botafogo, foi de clubes médios, tá? Não me lembro se era do Goiás que ele estava, que ele tinha feito uma armação tática diferente e estava complicando a vida do Flamengo. E que, de repente, num tempo técnico ali, o Felipe Luiz chegou e disse, vem cá, gente, estão jogando assim, 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 assado. O Flamengo mudou a marcação e goleou o time do Barroca. E o Barroca deu uma entrevista dizendo, impressionante, o Felipe Luiz, em 15 minutos de jogo, ele identificou o que eu estava fazendo e conseguiu anular. Então, ele sempre foi visto com muito carinho nessa do potencial grande treinador. Se ele conseguir bons resultados, eu não acredito que ninguém venha com um treinador já debaixo do braço, não. Se fosse o Tite, acho que sim. Acho que sim. E, claro, o Jorge Jesus é o grande, vamos dizer, cabo eleitoral de alguém que consiga garantir que no meio do ano que vem o técnico será o Jorge Jesus. Coisa que eu não sei se vai conseguir já, não. Mas eu acho que vai dar uma acalmada em relação a isso. Até então, nenhum dos candidatos, exceção feita ao Landim, queria manter o Tite e disseram isso abertamente. A gente vai conversar agora com o nosso colega Bruno Braz, que é Bruno Braz, mas não se confunda, ele é setorista do nosso Vascão aqui no UOL. Obrigada, Bruno, pela sua presença, para contar. A gente vai fazer uma parceria aí, tá? Você conta como é que o Vasco se prepara para eventualmente entrar no STJD e eu conto do lado de cá do Corinthians, sem diretor jurídico, como o Corinthians pensa em fazer a mesma coisa. Vasco e Corinthians não concordaram com a marcação da volta das semifinais para o domingo, depois da volta da data FIFA e a inversão, né, de jogos, joga no meio da semana Campeonato Brasileiro e no final de semana Copa do Brasil, e tanto o presidente Pedrinho como o presidente Augusto Melo se manifestaram por meio de vídeo no final de semana. E nesta segunda-feira, colocaram a mão na massa ou é por enquanto só no microfone a indignação? Obrigada, Bruno. Boa noite, Marília, Renato, Casagrande, Ali da La Penha. Pois é, o Pedrinho já tinha
divulgado aquele vídeo, muito indignado, né, com essa alteração de datas do jogo de volta, mas pelo visto o Vasco não vai ficar só no discurso, vai para a prática também. A gente pôde conversar com pessoas do Vasco hoje que confirmaram que está sendo sim preparada uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva contra essa decisão, né, que alterou a data do jogo de volta da Copa do Brasil. Só para lembrar para todo mundo aí que está acompanhando, a CBF, se eu não me engano, no dia 5 de setembro, ela definiu como datas bases dos jogos de ida e volta, os jogos de ida da semifinal. Dia 2, né, agora quarta-feira agora, e o jogo da volta dia 17. Definiram essas datas como datas base. E agora, muito recentemente, eles decidiram adiar, né, os jogos da volta, né, o do Vasco e Atlético Mineiro para o dia 20, Flamengo e Corinthians para o dia 19. Isso causou muita revolta por parte do Vasco, do Corinthians, como você mesmo falou. No caso do Vasco, eles entendem que o Atlético Mineiro está sendo beneficiado, e aí, consequentemente, o Flamengo também, né, com a adversária do Corinthians. Segundo o Vasco, a CBF consultou, mandou um ofício para eles, perguntando se eles topariam mudar a data. O Vasco foi enfático e disse que não concordava, não aceitaria, mas mesmo assim, segundo as palavras do próprio Vasco, foi atropelado, né, com sua decisão de recusar, e a CBF impôs essa alteração de data. E ali, nessa história, está cada um defendendo o seu lado, né? Qual